Fala, doutores, doutoras, bigs e bigzinhas. Hoje nós vamos falar sobre embriologia. Embriologia, isso é o estudo do desenvolvimento embrionário, desde a fecundação até o nascimento. A gente não pode esquecer. Fala comigo, pensa comigo, se eu estou falando da fecundação, mas eu prefiro falar de fecundação, de fertilização, não tem problema, eu encontro de espermatozoide com ovócito secundário, como você preferir, contanto que você entenda que essa fecundação, esse encontro ocorre na tuba uterina. E aí esse desenvolvimento embrionário vai passar por fases. Que fases são essas? Fecundação, você tem ali segmentação, conhecida também como clivagem, divisões. Você tem blastulação, você tem gastrulação, você tem neurulação, você tem organogênese. E aí você tem o nascimento. No caso da espécie humana, aproximadamente ali você tem 9 meses, né? Você pode falar em semanas, aproximadamente 39, 40 semanas. Isso é muito relativo. Mas nós temos a fecundação, como já falamos, o encontro do espermatozoide com o ovócito secundário a nível da tuba uterina. Ricardo, Big, por que você está falando ovócito se você não fala óvulo? Para quem é meu aluno sabe que a mulher ela libera todo mês um ovócito secundário. E se ocorrer essa fecundação, aí ela termina aquela fase de meiose e dá origem a um óvulo. E ainda por cima nós temos que lembrar que o óvulo tem um núcleo haploide, o espermatozoide, o núcleo haploide, juntando-se esse núcleo, vai formar um núcleo diploide, que é a união dos pronúcleos, como a gente fala. E aí você vai ter a formação de uma célula nova diploide, chamada de ovo, ou você pode chamar também de zigoto. E aí nós temos aí, gente, o que falamos de um óvulo maduro. Nós temos aí com a zona pelúcida, né? Você tem aí uma camada, você tem ali a corona radiata. Então, quando você fala que o espermatozoide está ali caminhando pela tuba uterina e encontra esse ovócito e dá origem a esse óvulo, e depois você forma ali a célula ovo ou zigoto. Não esquece, aproximadamente um homem ele pode liberar 300 a 400 milhões de espermatozoides em uma única ejaculação. E de repente só entra um espermatozoide. E esse espermatozoide ao entrar nesse ovócito, nós vamos perceber que ocorre a formação do embrião e começa ali o desenvolvimento embrionário. Mas para a gente falar de um desenvolvimento embrionário, eu preciso conhecer alguns ovos dos animais. Existem 4 ovos principais. Existem os alécitos, existem os heterolécitos, telolécito e centrolécito. Os animais eles têm variações de ovos porque varia de acordo com a substância nutritiva chamada de vitelo. Vitelo é uma substância nutritiva para ali nutrir o embriãozinho naquele desenvolvimento. O embrião humano ele não precisa de tanto vitelo porque ele tem a placenta, que é um anexo embrionário bastante evoluído. Então nós somos o tipo de ovo alécito. Na biologia não, sem vitelo. Ou oligolécito, como alguns autores falam, que é pouco vitelo. Quando você vai para peixes e anfíbios, aí você tem um tipo de ovo heterolécito. Há quem chame de telolécito incompleto. Para quando você vai para aves e répteis, você tem um tipo de ovo que telolécito, muito vitelo. E quando você vai para o tipo de artrópodos, hein? Um dos filos dos invertebrados mais diversificados que conhecemos. Então você tem um tipo de ovo chamado de centrolécito. Então nós temos o alécito, heterolécito, telolécito e centrolécito. São tipos de ovos dos animais que nós conhecemos que são mais falados. Não pode deixar de conhecer, né? Aves e répteis, telolécito. Anfíbios, alguns peixes, heterolécitos. Os mamíferos, você vai falar de alécito, oligolécito, né? Artrópodos, centrolécito. Esses são os tipos de ovos que eu não posso deixar de lembrar. Por quê? Porque vai interferir na segmentação. A segmentação nada mais é do que divisões, ou também conhecida como clivagem, não é isso? Ocorre uma série de divisão até chegar no útero ali, você vai chamar de mórula. Mórula, as células 2, 4, 8, 16, 32. Então acontece ali a formação de um maciço de células. Imagina você que após formar esse maciço vai se abrir uma cavidade, né? Vai se abrir uma cavidade. Mas essas células que estão se dividindo, elas possuem nomes. Esses nomes são blastômeros, as células
as células formadas ali, 2, 4, 8, 16, chamada de blastômeros, a fase de mórula, que vai caminhando da tuba uterina até chegar no útero. Então a segmentação se inicia na tuba uterina. Após ocorrer a fecundação, formou a célula ovo ou zigoto. Essa célula ovo ou zigoto vai formar 2 blastômeros, 4 blastômeros, 8 blastômeros, 16 blastômeros. Não posso esquecer. Quando a gente fala de blastômeros, a gente está falando de células na fase de mórula ali, sobre ali, ó, passando na tuba uterina, você vai chegando na tuba uterina, vai chegando até o útero, não é isso? E vai acontecer a nossa ali fixação do embrião no útero. A camada interna do útero é chamada de endométrio. Esse endométrio vai segurar ali esse embriãozinho, mas aí já é outra fase, a segunda fase chamada de blástula. A blástula diferencia-se da mórula por ter uma cavidade. A mórula não tem cavidade, a blástula tem cavidade. E o nome da cavidade da blástula é chamada de blastocele. Essa fase é chamada de blástula, mas você pode dizer que essa estrutura é dita como blastocisto. Não esquece disso, tá bom? Isso é muito importante. A implantação do embrião no útero chama-se nidação. A implantação do embrião no útero chama-se nidação. Nós temos tipos de segmentação. A segmentação pode ser holoblástica, pode ser meroblástica. A holoblástica pode ser igual ou pode ser desigual. A meroblástica pode ser superficial ou pode ser discoidal. Então vamos lá. Se você disser que tem ali um ovo oligolesto, geralmente nos mamíferos, como a gente falou, então a segmentação holo, total, ovo todo, né? Holoblástica, igual, né? O tamanho das células serão iguais. Então, como assim? As células, os blastômeros, estarão de tamanhos iguais, por isso chama-se segmentação holoblástica igual. E isso acontece nos ovos dos tipos oligolesto. Oligolesto acontece que tipo de segmentação? Segmentação holoblástica igual. E se eu perguntasse heterolesto, que é o tipo de ovo de anfíbios e alguns peixes, aí você tem uma segmentação holoblástica desigual. Por quê, Ricardo? Devido à quantidade de vitelo. Quanto maior a quantidade de vitelo, menor a divisão celular. Então você tem um retardamento da divisão celular. E qual tipo de segmentação que ocorre nos ovos telolesto? Aí você vai ter uma meroblástica. Olha aí, meroblástica, não vai ser mais holoblástica. Você vai ter uma meroblástica no tipo de ovos telolesto, meroblástica discoidal. Meroblástica discoidal. Então quem é que tem tipo de ovos telolesto? Aves e répteis, a gente já falou sobre isso. E por fim, olha só, não menos importante, os ovos dos artrópodos, né? Ali insetos, né? Você tem ali o tipo de ovo centrolesto. E que tipo de segmentação ocorre nos ovos centrolestos? Meroblástica superficial. Meroblástica superficial. Gente, quando a gente fala que ali terminou a mórula, aí você tem ali a blástula, né? Ocorreu a nidação, aí tem uma cavidade central, não é isso? Aí você vai ter a blastocele, o nome dessa cavidade chama-se blastocele. Então observa que tem um conjunto de células ali na parede chamado de blastoderme. São nomezinhos que com o tempo vocês vão aprender. Ler, importante, né? Muito importante para fixar. É nessa fase que o embrião humano se fixa na parede uterina. E a fixação, a implantação do embrião humano na parede uterina é chamada de nidação. Não esquece disso. Imagina você que eu tenho essa cavidade. Essa cavidade é chamada de blastocele ou blastocela, não tem problema. E a camada externa de células é chamada de blastoderme. Então, ali a fase é blástula, né? Essa estrutura é o blastocisto. São nomes parecidos, não é isso? Então, só para fixar, a implantação do embrião no útero é chamado de nidação. Eu não posso esquecer. Então, nós falamos de mórula, falamos de blástula, agora vamos falar de gástrula. Olha o nome gástrula. A gástrula, gente, é a fase onde essa blastoderme que eu acabei de falar, ela vai diminuir essa blastocele. Ela vai entrar, é como se você pegasse uma bola de assoprar cheia e botasse sua mãozinha do lado de fora assim, começasse a empurrar, né? Então você vai formar uma cavidade por volta da sua mão. É na gástrula que formam os 3 folhetos embrionários. No caso do ser humano, forma-se 3 folhetos embrionários: endoderma, mesoderma e ectoderma.
Folhetos embrionários ou folhetos germinativos é a mesma coisa. Para que serve o endoderma, mesoderma, ectoderma? Conjunto de células que vão formar os nossos tecidos, vão se diferenciar em tecidos. Lembra-se que as células embrionárias são células totipotentes, pluripotentes, são células tronco, células com capacidade de se transformar em outras células. Então, na gastrulação, forma-se 3 folhetos embrionários: endoderma, as células mais internas; mesoderma, as células intermediárias; e ectoderma, as células mais externas. Para que servem esses folhetos embrionários, esses folhetos germinativos? Para formar os tecidos que nós temos, como epitelial, conjuntivo, né, muscular, né, nervoso. Então lembra, por favor, gente. E não esquece, pode ser que algum livro traga um termo mesentoderme. Mesentoderme nada mais é do que a união da endoderme com a mesoderme. Existem seres que são classificados como triblásticos. Triblásticos são seres que apresentam os 3 folhetos embrionários. Existem seres que são classificados como diblásticos, que apresentam só 2 folhetos embrionários. No caso, os quinidários são diblásticos. Eles apresentam o endoderma e o ectoderma. Os seres mais evoluídos apresentam os 3 folhetos embrionários. Tudo bem? Lembra da bola de assoprar? Lembra da bola de assoprar que eu disse tá cheia, a bola tá cheia ali. A gente coloca a nossa mãozinha, vai acabando, terminando com a blastocele e forma outra cavidade. Essa outra cavidade que se formou, olha o nome, arquêntero. Formou-se uma nova cavidade, arquêntero. Arquêntero é a nova cavidade que se formou na gástrula. Blastocele é lá da blástula. Arquêntero é uma nova cavidade. E para que serve esse arquêntero? Arquêntero é o que nós chamamos de intestino primitivo. O arquêntero vai dar origem ao intestino. Então, se tem uma cavidade é porque tem um orifício. Se tem uma cavidade é porque tem um orifício. Esse orifício é chamado de blastóporo. Blastóporo. Tem a cavidade, arquêntero, e tem um orifício chamado de blastóporo. O blastóporo, galerinha, vai dar origem à boca em alguns seres vivos e pode dar origem ao ânus em outros seres vivos. No caso da espécie humana que estamos falando, esse blastóporo dá origem ao ânus. Esse blastóporo dá origem ao ânus. Os seres onde o blastóporo dão origem ao ânus são chamados de deuterostômios. Deuterostômios são seres onde o blastóporo dá origem ao ânus. Cardo, Big, e quando o blastóporo dá origem à boca, a esses seres nós chamamos de protostômios. Tudo bem? Não esquece, são termos novos para você, mas se você ler, você vai fixar. Então, na blástula ocorre a formação dos folhetos embrionários. Para que servem esses folhetos embrionários? Servem para formar os nossos tecidos, como epitelial, conjuntivo, muscular, né, nervoso e assim sucessivamente. Galerinha, existe uma palavra chamada de celoma. Celoma, olha só, celoma é uma cavidade formada na mesoderme, no folheto embrionário, o celoma verdadeiro. Os seres primitivos, nós falamos que existe aí uma cavidade chamada de esquizoceloma. Os vertebrados, nós vamos falar que eles são enterocelomados. Mas se tiver cavidade, você vai falar que é celomado. Celomado é que possui celoma. Acelomado não possui celoma. Acelomado não possui celoma. Celomado possui celoma. Mas existem seres que apresentam, olha, endoderma, mesoderma e ectoderma. São triblásticos. Mas ele não tem essa cavidade. Então aí você vai chamar de ele acelomado. E os que possuem a cavidade, celomado. Mas existem seres que, além de ter essa cavidade, não forma somente no mesoderma. Fica uma parte no mesoderma e uma parte no endoderma. Uma parte no mesoderma e uma parte no endoderma. Aí esses seres não é um celoma verdadeiro, é um pseudo. Pseudo quer dizer falso. Então você vai ter um pseudoceloma, uma cavidade que não é verdadeira por não ter sido encontrada no mesoderma. Gente, eu peço atenção nessa imagem aqui agora. Essa imagem você vai perceber do desenvolvimento embrionário um corte transversal. Observe que ele está mostrando aí os folhetos embrionários de cores diferentes. Observe que ele vai mostrar para você o celoma, ele vai falar de mesoderme, vai falar de ectoderme. E observe que a formação ali, ó, a formação nessa primeira imagem aí da placa neural. Observe que você tem ali de vermelho ali, você tem ali a mesoderme, né? Observe que a mesoderme ali vai estar recobrindo ali uma cavidade que é o celoma. Uma estrutura importante, que vai formar a coluna vertebral. A coluna vertebral é formada pela notocorda. A notocorda nada mais é do que a estrutura embrionária que dará origem à coluna vertebral.
E quem origina essa notocorda é a mesoderme. A mesoderme e essa notocorda, estrutura embrionária, vai dar origem à coluna vertebral. Observe que a gente está aqui, gente, com desenvolvimento embrionário. E esse desenvolvimento embrionário a gente já falou que passa pela fecundação, mórula, blástula, gástrula, não é isso? E temos também a formação do tecido nervoso, que é a neurulação. Neurulação. O tecido nervoso é originado a partir do ectoderme, do folheto embrionário ectoderme. Observe que na parte dorsal nós vamos falar de epineuro, na parte ventral nós vamos falar de hiponeuro. Nós temos aí fases na formação do tecido nervoso: placa neural, sulco neural, canal neural. Nós temos aí o tubo neural. Rick, Big, professor, é muito nome. Calma, nós precisamos ler, nós precisamos analisar as imagens. E aí você vai perceber que não é difícil, é uma leitura contínua. É gradativamente o aprendizado que você precisa para fixar esse assunto. Ou seja, leitura. Você vai, volta esse vídeo, observa as imagens, faz a atividade, que eu garanto que você não vai se arrepender e vai fixar esse assunto. Placa neural, sulco neural, olha a goteira neural, tubo neural. E aí você tem aí a formação do seu tecido nervoso, você tem a formação da sua coluna vertebral. Observa você que esse desenvolvimento é importante no seu aprendizado, de lá da fecundação até o nascimento. Imagina agora, imaginem corte transversal. Você tem a mesoderma, você tem o celoma, você tem o tubo digestivo ali, tem a notocorda, e aí você tem a formação do feto. E logo você tem o nascimento. E com isso, espero ter ajudado todos vocês. E se tiverem dúvida, manda pra gente que a gente responde. Um beijão no coração.